certo? Olá, minha gente, bom dia. Hoje, dia 21 de dezembro, a gente está iniciando o nosso nono encontro, o penúltimo. Amanhã a gente termina a parte da disciplina, tá certo? E vamos lá, vamos para a nossa prática aqui. Gente, hoje a intenção é que a gente fale um pouquinho ainda sobre a parte do conteúdo, tá certo? Que a gente possa terminar, mas isso vai ser se der tempo, né? A prioridade hoje é mostrar a respeito do trabalho, se as coisas que estão encaminhadas estão tudo certinho, enfim, e rever o modelo que eu, inclusive, mandei para vocês esse fim de semana, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Pronto. Apresentando a tela. Então, antes de a gente começar aqui, eu quero mostrar para vocês a atualização que eu fiz esse fim de semana a respeito no Classroom, tá bom? O que é que acontece? Os meus débitos com você, né? Eu coloquei um modelo atualizado para o trabalho, tá aqui ele. E aí, o bom é que esse aqui vocês podem ler pelo Google Documents e formatar já nele, direto, principalmente para quem está fazendo com um celular e tudo mais, né? Então, nesse modelo aí está bem as partes marcadas, chamando a atenção para aquilo que vocês têm que modificar, etc. Disponibilizei também já o link aqui com todas as aulas da gente. Assim que terminar e que liberar aqui, eu já libero para vocês. Então, tem todas as aulas síncronas da gente aqui, tá bom? E aqui as atividades todas que formam a primeira unidade. Quase todas, porque não tem a atividade 2, que era a atividade do banco de dados. Só não coloquei ela porque essa atividade, ela teve um prazo curto, né, para a realização, e aí, por isso que a gente não... teve um prazo curto para a realização, e por isso que eu não coloquei ela para vocês. Aí, falando sobre isso, eu tenho uma observação aqui para falar com vocês. O que é que acontece? Na atividade 3 e na atividade 4, tinha uma pessoa, acho que foi aqui da sala, inclusive, que chamou a atenção, que não estava conseguindo, que não tinha nome. E aí eu estava super tranquilo, porque eu falei assim, não, mas não tem problema se não colocar o nome, porque tem o resgate do e-mail, né? A obrigatoriedade de colocar o e-mail, e aí tudo tranquilo, sem problema nenhum. Só que quando eu abri a planilha esse final de semana, para ir verificando já o que tinha de resposta, etc, etc, eu verifiquei aqui, né? E aí até bom compartilhar com vocês, porque chama a atenção aqui. O que acontece? Eu não tinha colocado, aqui tá vendo que tem um asterisco vermelho, pois é. Isso aqui, eu venho aqui na configuração e boto que é coletar e-mail obrigatório, tá bom? Inclusive, o recibo de resposta eu coloquei como obrigatório aqui. Aí, eu não tinha marcado aqui a opção coletar endereço de e-mail. Com isso, as respostas que vocês deram, quando eu vou aqui no meu banco de dados, quando eu boto aqui a planilha para ver os resultados, o que acontece? Registra qual dia, a hora que a pessoa respondeu, tá bom? Porém, as alternativas, não. E só teve uma pessoa que ainda botou aqui, que foi o Ira, botou aqui a resposta dela com um nome no final. Os demais, ninguém tem nome. E aí eu não tenho como identificar. Então, eu estava super tranquilo, porque achava que o e-mail
estava registrado automático, mesmo se não tivesse nome, estaria o registro, ok, sem problema. Só que aí teve esse problema, tá? E aí, o que é que acontece? Eu não tenho como dimensionar. Eu fiz uma modificação para quem responder agora. Cadê? Quem responder agora, a coleta de e-mail tá obrigatória e ainda botei aqui turma e nome, tá bom? Só que aí, quem está respondendo de sábado para cá, está coletando aqui, ó. Peraí. A Thaís Michele também, colocou o nome dela. Pronto. Thaís, aqui Roberta Oliveira também colocou o nome. Pronto, mas foram poucas. Só essas três mesmo. Aí agora, quem está respondendo agora, está coletando aqui. Vai a turma. Então, Ellen já coletou o nome, Marie já colocou, Maria Andresa também já colocou, tá certo? Então, essas três que eu falei agora, Ellen, Marie e Andresa, mais, deixa eu ver aqui, Roberta Oliveira da Silva, tá aqui, mais alguém aqui, Roberta, Thaís e Uira. Thaís e Uira, pronto. Aí essas 6 estão com o nome registrado, não precisam fazer. Mas, infelizmente, as demais eu não tenho como corrigir. Eu não tenho como saber se vocês... quem foi a resposta de cada um. Aí eu vou ter que pedir, infelizmente, para que vocês registrem, façam novamente. Tá certo? Na atividade 3, na atividade 4, aqui estava endereço da turma, um e-mail, aqui já está coletando, só que nas anteriores, deixa eu ver. Não tem nome. Enfim, Roberta anotou o nome dela aqui. E as demais eu não sei, deixa eu ver aqui. Enfim. Professor, tem certeza que não precisa, no caso eu sou Roberta, para ficar Roberta. mais organizado, enviar novamente ou não é necessário para não acumular atividade primeiro? Não, se você quiser responder novamente, mas aqui eu estou vendo o seu nome, então Ah, não então tem tudo bem, problema. né? Não corre o risco Ficar sem nota, não. E se por É acaso mais você fácil. ver seu nome na planilha sem nota, porque eu libero para vocês antes de terminar o semestre, aí eu libero para vocês. Gente, olha, só fulano fez a atividade, vamos fazer as atividades aí, entendeu? Aí você vai ver assim, atividade 1, 2, 3, aí você sabe, inclusive, qual atividade que você não fez, ou que não Tá está certo. registrada a nota, tá certo? Obrigada. Essa atividade 4, eu coloquei meu nome no final também, professor. Pronto, então vou olhar, baixar ali de novo e olhar para ver as respostas, tá bom? Pode deixar. Eu coloco na planilha. Se não vem na planilha, aí me lembra, me chama a atenção, ou... tá certo? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Sim, aí eu liberei as atividades. Todas as aulas síncronas estão aqui também. E o modelo do trabalho. Tá certo? Tá faltando só sobre o modelo do trabalho barema de correção. Mas aí eu tento liberar para vocês hoje à noite ou amanhã de manhã. Gente, vamos lá. Eu coloquei o nome no começo, certo? Vamos lá voltar. Agora eu vou passar para o trabalho. Se der tempo, espero que dê, aí eu falo do restante do assunto. Se não der tempo, a prioridade da gente hoje é o trabalho, tá bom? Pelo menos a parte mais pesada assim, a gente já conseguiu ver, tá certo? Então vamos lá. Mandei para vocês no sábado passado um modelo diferente do que eu tinha mandado. E aí, nessa mudança, o que foi que eu levei em consideração? Primeiro, aquele modelo é o que a gente desenvolve no semestre normal, tá certo? Quando a gente tem 4 meses para trabalhar a disciplina. E vocês desenvolvem todas as etapas do trabalho. Quais são todas as etapas? Vocês escolhem o tema que vocês vão investigar, ou seja,
definem qual objeto de investigação, vocês definem onde é que vão aplicar isso, como vão aplicar, elaboram as perguntas, fazem o questionário de forma eletrônica ou em papel, coletam todas essas informações num determinado período, vão juntando, ou seja, a gente tem um certo tempo para fazer, só que a gente está fazendo de forma compacta, né, no módulo. E aí a gente não tem como ficar muito corrido fazer tudo isso em 3 ou 4 semanas, tá certo? A gente tem sempre um tempo para processar cada coisa. Aí, qual foi a estratégia que eu usei, então? A gente formulou um banco de dados a partir de perguntas que vocês mesmos responderam. A gente criou um banco de dados com 439 perguntas. E, com isso, a gente foi explorando os conceitos da estatística, né? As técnicas de amostragem, os itens, o que era uma tabela ROL, uma série, uma distribuição de frequência, valores absolutos e relativos, as técnicas de amostragem, como eu já falei, como se daria, as medidas de tendência central e de as tendências central e agora esqueci o nome, não é possível. A média, a mediana, a moda e as medidas de dispersão, tá certo? São o desvio médio simples, a variância e o desvio padrão. Aí, com isso, a gente juntou todos esses dados e a gente foi fazendo etapas do trabalho. O que é que eu pensei, então? Reorganizar a estrutura do trabalho, retirar algumas partes que elas não cabiam nesse trabalho, ou seria muito redundante fazer. Por exemplo, na introdução, a gente fazia a definição de objeto geral, objetivo geral e objetivos específicos, seria se a gente fosse fazer o trabalho desenvolvendo ele aula a aula, né? A gente escolheu o tema que vai pesquisar e tudo mais, então seria traçados objetivos gerais e específicos. Só que não era o objetivo da gente, a gente já tinha um banco só para trabalhar, então virou muito mais de uma pesquisa, virou um trabalho mesmo de estatística, tá certo? E aí, a ideia aqui foi, para simplificar o processo, foi fazer o seguinte: a gente escrevesse como foi feita a coleta de dados, escrevesse a formação das amostras, e cada amostra fosse trabalhada de uma vez só, como um bloco. Então, tem um bloco para tratar só a amostra A, depois tem um bloco só para tratar a amostra B, depois tem um bloco só para tratar a amostra C. Isso ficou bem claro aqui. Tem até uma parte que eu vou tirar aqui da conclusão, porque essa conclusão também não precisa, só se fosse num trabalho geral. Então, tem a introdução, com linhas gerais sobre o que é o trabalho, a forma que foi feita a coleta de dados e os dados que foram coletados. E aí vem para a organização e análise dos dados por amostra. Aí tem a amostra A, que é a amostra que fala sobre os deslocamentos dos estudantes. Então, quais foram as etapas que a gente fez na amostra A? Primeiro, formação da amostra A, através da forma aleatória simples, casual. Depois, as distribuições de frequência da amostra A. Depois, os gráficos da amostra A. Depois, as medidas de tendência central da amostra A. Em seguida, as medidas de tendência central e posição da amostra A. Depois, as medidas de dispersão. E, por último, um resumo, que seria uma consideração final, uma conclusão, mas não a respeito do trabalho todo, a respeito somente daquelas informações que você está trabalhando na amostra A. Beleza? Depois, a amostra B, com os deslocamentos, falando sobre... Não é deslocamento de estudante, é sobre... aqui, sobre candidatos elegíveis, né, à prefeitura. E, por último, dados familiares e socioeconômicos. Certo? Todos com a mesma estrutura. Aí, o que é que acontece?
Eu já fiz. Me botou aqui alguma pergunta? Eu não vi início, não. Foi outro lugar. Enfim. Vamos lá. Então, coloquei um texto para nortear a atividade de vocês. Tá certo? Alguém levantou o braço? Foi isso. Antônio, tem alguma pergunta? Não, né? Tá bom. Esse trabalho foi desenvolvido durante a disciplina, aí vocês vão completar. A maior parte das informações de vocês, que vocês têm que complementar, está marcado, né? Então, todos não. Algumas escaparam aí, mas 95% está marcado em amarelinho para vocês fazerem a troca desse material. Aí, o que é que acontece? O trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de Estatística Aplicada à Administração, que foi ministrada durante o primeiro módulo do semestre 2020.2. Foi desenvolvido nele foi desenvolvido um banco de dados a partir de dados fictícios que foram criados pelos alunos que cursaram a disciplina, e os resultados foram utilizados para criar 3 amostras que foram organizadas e analisadas a partir de temas ligados à estatística básica. Cada amostra com temática distinta proporcionou um olhar sobre formas de desenvolver uma pesquisa, aplicá-la e utilizá-la em pesquisa de metodologia quantitativa. A seguir, apresentamos os resultados que foram obtidos pelo nosso grupo. Marquei pelo nosso grupo, caso vocês estejam fazendo em trio ou em dupla, se for individual, foram obtidos por mim, né? Esse é um texto básico. Não significa que vocês têm que deixar exatamente ele, mas é um texto para nortear vocês, tá certo? Caso vocês não tenham feito. Se vocês já tinham feito um texto com a introdução diferente, vocês podem utilizar o texto de vocês. Podem acrescentar nesse daqui que já tem, ou podem tirar alguma coisa que vocês não concordam aí. Enfim, o texto está bem livre para vocês. Professor, se eu quiser deixar, só substituir o nome da disciplina, eu posso deixar sem problema nenhum. Vocês podem deixar esse texto aqui, tá bom? É um texto base para vocês. Vocês têm o livre-arbítrio aí para saber se vão ou não utilizá-lo, tá bom? Depois a gente passa para a coleta de dados. Aí tem toda uma explicação a respeito de como foi feita a coleta de dados, né? Que para a pesquisa, a gente utilizou um banco de dados, foi formado num questionário. Esse questionário foi elaborado na plataforma do Google Forms, aplicado com os alunos do curso técnico de meio ambiente e com vocês do bacharelado em administração, o período que foi feito, como ele está dividido em 4 partes, uma geral que não é considerada para essa pesquisa, que é uma questão somente de organização, identificar quem respondeu o quê, e outras 3 partes que foram a partir de uma ideia de criar um personagem, né? Criar informações a respeito de uma pessoa. O que é que eu friso aqui? Que esses dados foram criados ficticiamente, ou seja, não tem necessariamente a ver com a realidade, tá certo? Mas a gente não descarta, porque algumas informações a gente percebe que são muito próximas das realidades de vocês ou de pessoas que vocês conhecem, tá certo? Então, por isso que eu não descarto aqui que em algum momento vocês tenham trazido informações verdadeiras, certo? E aí que fala sobre o trajeto do percurso casa IFPE casa, ok? A terceira parte, que vem falar sobre alguns candidatos que concorrem à prefeitura de uma cidade também fictícia, e o motivo que levaria cada personagem a votar ou não o seu candidato. Aí, o que é que acontece? Lembra que a pergunta estava embaralhada? Eu fiz questão de frisar aqui no texto de que as perguntas elas tinham sido apresentadas de forma aleatória e que a justificativa para o voto não necessariamente correspondia àquela pessoa, né? A intenção de votar ou não na pessoa. Às vezes estava trocada a informação. E, por isso, ela não era considerada. E a última parte que falava sobre informações do núcleo familiar do personagem, então tem aspectos de residência, rua, bens e renda bruta.
O questionário foi aplicado durante esse dia, teve 439 respostas, que compõem os dados que servem de referência a seguir. Vejam que, na parte de coleta de dados, a gente descreveu exatamente como esses dados foram coletados, tá certo? Se vocês não quiserem utilizar esse texto, não tem problema, mas lembrem que vocês têm que descrever como foi feito o processo de coleta de dados. Se vocês estivessem agora fazendo um trabalho separado, vocês iam ter que dizer, nós elaboramos o questionário, etc., foi assim, dividido em tantas partes, as perguntas foram essas, vocês iam informar para o leitor como isso foi feito, a metodologia que foi aplicada, né? Aí vem a parte da organização e informação dos bancos de dados, tem dizendo aqui que foram feitas 3 amostras, cada uma com temática diferente e com técnica de amostragem pré-definida pelo professor ministrante e por mim, né? Então, eu disse que a primeira tinha que ser de forma casual, a segunda tinha que ser de forma sistemática, a terceira tinha que ser de forma estratificada proporcional. O que é que acontece, então? A partir disso, vocês elaboraram as amostras, realizaram gráficos, fizeram distribuição de frequência, analisaram tendência central, de dispersão, de posição, enfim. E aí vem a estrutura de cada uma das amostras, né? Nesse sentido de simplificar. Vamos falar só da amostra A por enquanto. Então, a amostra A, que vem aqui frisando já, que é uma aleatória, simples, também chamada de casual. Como é que foi feita essa amostra? A amostra tem um total de 2,2% da população. Nós calculamos na nossa aula da semana passada quanto era 2,2% de 439, que era a nossa referência geral. E a gente encontrou no arredondamento que equivaleria a 10 pessoas, tá certo? Então, 2,2% da população equivalia a 10 pessoas. Na aula da semana passada, para escolher esses 10, eu utilizei um formulário eletrônico, um sorteador eletrônico, no site Sorteando Já, tá bom? E aí eu recomendei que vocês pudessem, né, escolher 10 números entre 1 e 439. Vocês pudessem usar. Caso vocês tenham utilizado outra técnica, então vocês vão dizer aqui, ó, utilizando... Opa. E vocês vão dizer aqui, nós utilizamos isso, isso e isso, fizemos desse jeito, tá bom? Vocês têm que dizer a forma que vocês fizeram, se não fizeram pelo sorteio, tá bom? Aí o que que acontece? 10 números entre 1 e 439. Eu até ia ser chato, ia pedir para vocês botarem o QR Code do sorteando já, porque eu confiro para ver como foi feito o sorteio. Mas não foi chato assim desse jeito não, certo? Aí vocês vão dizer aqui quais são os 10 números sorteados, e aqui vocês vão preencher essas informações. Eu já deixei um espaço nessa tabelinha aqui, nesse quadro, com 10 linhas para vocês colocarem as informações dos 10 números sorteados, certo? Vocês colocam aqui o número de ordem e as informações dos números que vocês sortearam. Professor, o senhor vai corrigir isso? Vou corrigir para ver se vocês colocarem as informações corretas. Tá bom? Estou logo avisando. O quadro vai servir de referência para a análise a seguir. E aí a gente começa a fazer, né? A primeira parte é organizar a distribuição de frequência. Então, a gente tem 2 itens na amostra A, certo? Para analisar. Quem vai escolher esses itens? Que pode ser sexo, idade, cidade, passagens, transportes ou valor. Quem vai escolher essa informação são vocês, tá certo? Aqui tem um exemplo da primeira, sexo. Tá aqui. Ok? Esse é um exemplo. Ah, professor, eu quero falar de cidade. Sem problema. Ah, professor, eu quero falar de passagem utilizada. Sem problema, tá bom? Vocês que vão decidir isso aí. E aí, vem a pergunta que foi feita aqui. Como é que a gente calcula, representa a quantidade absoluta e a quantidade relativa de cada um aqui, tá certo? Vejam só, a gente tem aqui, vamos supor que a gente esteja falando de sexo, certo? Aliás, cidade, eu vou botar aqui cidade. Vamos dizer que nós falávamos sobre cidade. Eu vou botar aqui Recife.
3 vezes, vou botar Cabo, 4 vezes, 5 vezes, uma vez Ipojuca e uma vez Olinda, pronto. Certo? Vou ter essas cidades. Então, a amostra da gente, em termos de quantidade absoluta ou relativa, a gente não tem só duas informações, e não é mais sexo, agora é cidade, tá bom? Cidade até o próximo exemplo, enfim, mas já usei esse. Então, vou botar aqui cidade. Vou ajeitar a cidade, quantidade absoluta e quantidade relativa. Professor, aqui só tem 2 espaços, eu vou precisar de 4. São 4 cidades diferentes. Então, cria mais linhas aqui, tem algumas formas. Ou sair botando aqui inserir, ou clica aqui do lado, ó. Pronto. Cabo, Ipojuca, Olinda, Recife. Quantidade absoluta, 4 do Cabo. Foi 5, né? 4 ou 5, peraí. 5 do Cabo, 1 de Ipojuca, 1 de Olinda, 3 de Recife. Pronto. Eu só botou nessa ordem, botei já em ordem alfabética, tá certo? E aí vamos descrever a quantidade relativa. O que é quantidade relativa? Existem vários números que podem ser representados de forma relativa. As taxas, coeficiente, índices, tá certo? E uma dessas opções também a porcentagem. Então, vocês vão calcular o percentual de cada um desses valores com relação ao total. O que significa isso? Por exemplo, aqui a gente está, dessa vez, com 5 informações diferentes, ou 10 informações diferentes, correto? Então, a gente vai calcular aqui 5 num total de 10, tá bom? Como é que a gente pode fazer isso de forma bem rápida? Ou usa a regra de 3, ou se for fazer na calculadora, faz assim, ó. 5 dividido por 10. Não é 5 no total de 10? Opa. 5 dividido por 10. E o 0,5. Isso significa quanto? Multiplica por 100. 50. 50%. Por isso que eu multipliquei por 100, tá bom? Quanto é 1 em 10? 10%. Quanto é 1 de 10? 10%. E quanto é 3 de 10? 30%. Aí a gente tem que somar aqui, ó. 5 mais 1 mais 1 mais 3 deu 10. Perfeito. 50 mais 10 mais 10 mais 30, 100%. Perfeito. Tá certo? Então, essa é a forma como a gente faz o cálculo da quantidade relativa. Tá bom? Acho que eu já tirei a primeira dúvida, ou ainda ficou alguma pergunta com relação a isso? Professor? Sim. No meu caso, quando eu fui fazer a relativa, eram 3 dados inválidos. Aí não tá dando 100%. Tu pegou os 3 dados inválidos? Foi. Eu tenho que sortear de novo, né? Ah, tá. Não, pronto. Aí, Não? vamos lá. Tô vendo? Tu foi sortuda, porque tem 3 dados inválidos, tu escolher esses 3. Mas sorteou os 3, pelo amor de Deus, me diz o número da mega Foi, eu e o Ira. virada. Professor, na verdade, Oi. é sobre a amostra C, porque tem aqueles extratos, que o senhor dividiu os 4, e tem 3 mulheres que não têm idade, responderam número de cidade. Esses são os 3 dados inválidos do extrato, é da amostra C. A dúvida da gente está lá na amostra C. Então, espera aí que eu vou chegar lá já na amostra C, porque aí tem uma observação especial a respeito justamente disso que eu botei no texto, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui. Eu vou continuando. Aí, vocês vão fazer duas distribuições de frequência da amostra A, que eu peço, né? Duas distribuições de frequência e 2 gráficos. Esse gráfico daqui é do tipo histograma, que está no Excel. Mas vocês não são obrigados a fazer de histograma. Vocês podem fazer um gráfico de colunas, um gráfico de barras, um gráfico de linha. Agora, a linha, lembra, a gente só usa gráfico de linha quando a gente tem dado histórico, que leva em consideração o tempo. Vocês podem fazer gráfico de setor, que é aquele gráfico de pizza. Ou seja, vocês não estão amarrados exatamente nesse modelo. E o segundo gráfico aqui é um gráfico mais completo, inclusive, que trabalha com mais de informação. Ao mesmo tempo que ele analisa o número de passagens utilizadas, ele analisa
o valor dessas passagens, tá bom? Então, tem aqui a variação do número de passagens utilizadas e, ao mesmo tempo, o valor dessas passagens, tá certo? Aí, vejam só, a gente continuando aqui, duas distribuições de frequência, 2 gráficos. Professor, se eu fizer 3, vai ter um ponto a mais? Não, mas eu posso considerar no fim do trabalho de que você teve um esforço ali, eu posso até dar uma pontuação extra, mas não é obrigatório, viu? É depender do trabalho. Não é só do gráfico a mais que vocês colocaram, ou da distribuição a mais. Professor, agora se eu colocar um gráfico e uma distribuição de frequência, aí você está apresentando, só que não está apresentando aquilo que foi pedido, né? Então, eu vou considerar isso parcialmente. A pontuação daquele critério não vai ser levada em consideração, tá bom? Vamos lá. E aí vem as medidas de tendência central e de posição, que são moda, mediana e média. A média, eu pedi um dado específico para vocês. Na amostra A, esse dado específico é valor das passagens. Na B, o dado específico que eu pedi para que vocês usassem na média foi idade. E na C, que vocês usassem, na média, o valor da renda familiar, da renda bruta familiar. Por que eu pedi essas informações tão fechadinhas a vocês? Porque essas informações, elas são numéricas, elas vão impactar na análise das medidas de dispersão que vem logo depois, tá bom? A moda e a mediana livre para vocês, tá certo? Inclusive, a moda não precisa ser um dado numérico para você observar a moda. Então, descreve qual é a moda, calcula a mediana e calcula a média. Logo depois, vocês vão, com essa mesma informação da média, no caso aqui, valor da passagem na amostra A, vão fazer o cálculo do desvio médio simples, da variância e do desvio padrão. Pergunta. Vocês vão, obviamente, para poder responder isso, vocês vão ter que fazer o cálculo separado. Esse dado, esse cálculo que vocês fizeram separado, vocês precisam tirar foto, ou digitalizar e botar no trabalho? Não. Não é obrigatório, tá bom? Porém, se vocês quiserem deixar esse cálculo, que a gente chama de memória de cálculo, né? Se vocês quiserem deixar a memória de cálculo registrada no trabalho, é ótimo. Porque vamos supor que, por acaso, vocês tenham colocado o valor errado. Então, se eu estou corrigindo e vocês colocaram somente o valor, como eu botei aqui, né? Desvio padrão é 3,23. Eita, mas não era 3,23. Fez errado. E agora, eu não posso considerar, eu considero certo ou errado. Mas vamos dizer que você deixou, por acaso, a memória de cálculo. Como você fez, tal, tudinho, até digitou mesmo. Como foi feito. O que é que acontece? Eu posso considerar aqui para vocês uma parte desse resultado como correto. Ah, você errou o resultado, mas eu vi que a forma como você fez foi certa. Um negócio que errou aqui, uma besteira. Então, eu posso considerar parcialmente essa informação, tá certo? Tudo vai depender de como vocês fizerem. Agora, não é obrigado por vocês deixarem. Porém, tem essa vantagem aí, como eu estou dizendo para vocês. Quem fez uma pergunta? Está chegando para mim como se tivesse... Roberta, professor. Roberta? Isso, no caso, vai querer que a gente descreva o cálculo do desvio médio simples, variância e desvio padrão? Cálculo detalhado? Então, se vocês fizerem isso separado, vocês não são obrigados a colocar no trabalho. Mas se colocarem é uma vantagem, porque caso vocês errem alguma coisa lá, eu tenho como considerar alguma parte. Mas não é obrigatório, tá certo? Ok. Vamos lá. E aí vem uma parte que é totalmente vocês, tanto que eu marquei de azul, porque isso aqui não é uma coisa a vocês considerarem ou não. Tipo, vocês têm que fazer isso aqui. Que é vocês colocarem a opinião de vocês a respeito dos dados que mais chamaram a atenção. Vocês fazerem uma mini análise a respeito dos dados. Ah, chamamos a atenção que a média é muito alta, o desvio padrão é alto, enfim, aqui informação
quando a gente considerou, pegou informação que estava inválida e a gente teve que desconsiderar isso, já foi uma técnica diferente, enfim, vocês vão fazer um resumo. Não precisa usar páginas sobre isso, não, mas também utilizem mais do que um parágrafo, né? Pelo menos 2 parágrafos aí para vocês dizerem o que vocês acharam desse resultado, o quão foi interessante ou não que vocês encontraram dentro da amostra de vocês, certo? Eu estou falando dentro da amostra. Professor, Oi, pode falar. Quais seriam essas técnicas? É no caso do sorteio que a gente poderia ser uma das técnicas? Pronto, a técnica são a técnica de amostra, né? No caso da casual, que é da amostra A, vocês usaram um sorteio, tá bom? Ou vocês viram o exemplo do sorteio, mas resolveram cortar os papeizinhos e sortear dentro de uma caixinha, tá certo? Isso é uma forma também de fazer. A gente utilizou esse sorteando já, a gente utilizou outro site daqui que dá um sorteio também. Enfim, vocês descreverem, né? Como vocês quiserem aprender e tudo mais. Certo? Certo, obrigada. E também nada chamou a atenção, vocês têm que justificar. Ó, a gente percebeu que os dados foram muito regulares e não é somente nada chamou a atenção, ponto. Não é assim. Você dizer por que não chamou a atenção, não viu dados que foram discrepantes, todos os dados foram muito regulares, todos os dados foram muito parecidos, né? Enfim, vocês dizerem aquilo que não, por acaso não chamou a atenção, né? Mas justificando, sempre justificando. E aí vocês vão fazer a mesma coisa com a B, que é a intenção de votos à prefeitura. Aqui, está aqui o tipo de amostragem sistemática. Sistemática é aquela que a gente estabelece o início e o intervalo, tá bom? Eu deixei no texto já bem amarradinho como era isso. Inclusive, para quem faltou a aula, tem como ler aqui e acompanhar. A amostragem aqui, a amostra é de 3,2%, que já é diferente, só que 3,2% de 439 é igual a 14 informações, bom? E aí, como é que foi essas 14 informações? Vamos botar aqui no quadro. Já deixei 14 espaços para vocês, bom? Como é que foi feito isso? Como é que vocês têm que formar, inclusive, a amostra? Como eu já falei. Vocês utilizaram os 2 últimos dígitos das matrículas de vocês, então vocês colocam o número das matrículas de vocês. Eu vou conferir para ver se o número da matrícula de vocês de fato essa. Qual é a soma deles? Então, somei 43 com 45 com 93, deu esse valor. E aqui eu já coloquei um termo de referência inicial para somarmos o intervalo de 32. E explico aqui. O intervalo de 32 foi obtido pelo arredondamento da divisão entre 439 e 14. 439 é a população total, 14 é o tamanho da amostra. Se vocês optaram por arredondar para menos 31, que eu disse que isso era possível, vocês, no lugar de 32, lembrem de trocar para 31, tá certo? Por isso que eu marquei de amarelo, porque não necessariamente todo mundo vai fazer o intervalo de 32, pode ser que alguém tenha feito o intervalo de 31, e que vai estar correto, tá bom? E aí tem um número em números absolutos. Aí vocês vão preencher essas informações e vamos analisar. Da mesma forma como foi a amostra A, vocês vão fazer 2 distribuições de frequência, depois vão fazer 2 gráficos. Não precisa ser o mesmo formato de gráfico que utilizaram na A, pode ser um formato diferente, tá bom? E aí, 2 gráficos, e aí vamos para as medidas de tendência central. Na moda mediana, vocês podem escolher os dados que quiserem. Na média, eu coloquei aqui, não é valor de passagem, é idade. Na B é idade, tá bom? A variável idade, que foi o que eu disse a vocês. E aí vocês vão ver a idade dos respondentes, né, dos candidatos, mais dos respondentes. E o valor médio da idade de quem respondeu, tá certo? E aí, com isso, vocês vão fazer as medidas de tendência de dispersão,
que são o desvio médio simples, a variância e o desvio padrão. Gente, por que eu pedi para fazer sobre idade na B? Idade. Porque é o único dado numérico que tem, e com a média de idade, vocês vão calcular o desvio médio simples e vão calcular a variância. E, consequentemente, vão poder saber o valor do desvio padrão, tá certo? Por isso que eu coloquei idade, chamando aqui a atenção de vocês, para que no B, o dado analisado seja idade, tá certo? E da mesma forma, vocês vão fazer a conclusão só sobre a parte B, tá certo? Por exemplo, se vocês quiserem, uma forma de vocês dividirem esse trabalho seria, uma pessoa faz a A, outra pessoa faz a B, outra pessoa faz a C, ou vocês trabalham com a mesma informação. Uma pessoa vai lá e organiza as tabelas, e outra pessoa faz o cálculo de uma parte das questões, só que das 3 amostras. Outra pessoa vai lá fazer a terceira. Aí, tipo, tem uma pessoa só para digitar tudo. Então, bota as duas para fazer conta, manda a fotozinho para vocês e vocês vão digitando. Dividam a atividade de forma que todo mundo trabalhe, tá bom? Se fizer sozinho, realmente vai dar um trabalho a mais. Dá para dividir, pelo menos em dupla, mas se tiver em trio, minha gente, mesmo quem está sem computador, tem como fazendo isso num caderno, mandando as fotos e outra pessoa vai digitando. Agora, bota todo mundo para trabalhar, tá certo? Vamos lá para C, que aí é a grande atenção que eu quero chamar aqui. É a estratificada proporcional. Eu já fiz o texto aqui, dizendo que é o tamanho da população, dizendo quais eram os 4 estratos que foram considerados. Então, o extrato eu coloquei aqui, homem com até 24 anos ou mais, homem com até 24 anos, homem com 25 anos ou mais, mulher com até 24 anos, mulher com 25 anos ou mais. Porém, quando a gente fez esses extratos, 3 informações, elas ficaram indefinidas. A idade não estava definida e todas as 3 eram mulheres. O que é que acontece? Eu coloquei já aqui no texto de que, apesar de 3 respondentes terem indicado um dado inválido, os extratos a serem analisados contemplaram apenas os 4 primeiros atributos. Ou seja, isso daqui eu indiquei que 3 idades estavam erradas. Por que eu indiquei? Gente, se eu não indicar, soma isso aí. Soma 86 com 75, com 190, com 85. Isso vai dar 436. O valor total dos extratos não vai bater com o valor total do banco de dados. Tá certo? Então, eu precisei indicar que 3 estavam indefinidas. Porém, logo depois, eu estou desconsiderando ela num trato das nossas ações, tá certo? A gente não vai utilizar essas indefinidas para a nossa análise. E aí, o que é que acontece? Quando é uma amostra estratificada proporcional, a porcentagem que a gente usa para definir os 20, né? Que aí são 20 de 439, essa mesma porcentagem é o que a gente vai utilizar em cada um dos extratos. Então, a amostra geral, 4,5%, são 20. Só que eu vou ter que fazer 4,5 de 86, 4,5 de 75, 4,5 de 90 e 4,5 de 85. Isso daqui a gente também já calculou semana passada. Como foi que a gente fez? Pegou lá, fez a divisão. 86 vezes 4,5%. Oitenta e seis vezes 4,5%. Travou, filho? Se ela deu tilt agora. 439 vezes 4,5. Agora deu. Deu 19,7755.
Para saber de 86, 86 vezes 4,5%. Opa, 86 vezes 4,5%, que dá 3,87, ou seja, nós vamos escolher 4 do extrato A, ou seja, vamos escolher 4 homens com até 24 anos de idade. E aí vem para B, vamos escolher 3 homens com 25 anos ou mais, vamos escolher 9 mulheres com até 24 anos e vamos escolher 4 mulheres com 25 anos ou mais, tá bom? Isso pode somar aqui, ó. Somar os 4 aqui vai dar 20 itens, que é o que a gente quer, tá bom? 4 mais 3, 7, mais 9, 16, mais 4, 20. E aí, parte em azul. Por quê? Totalmente responsabilidade de vocês. Para a gente formar a amostra em si, a gente já sabe a quantidade que a gente precisa em cada um. Tá aqui. Só que para formar a amostra, isso vai depender de vocês. Como é que vocês vão formar essa amostra? Aí vocês ou vão usar uma técnica aleatória, ou vocês vão utilizar a técnica sistemática. E vocês que vão definir isso. Tudo que vocês definirem e como vão fazer, vocês têm que anotar aqui nessa parte azul. Tá certo? Vocês têm que dizer, ó, nós escolhemos utilizar novamente o sorteando já. Aí eu vou lá. Sorteando já. A gente precisa de 20, só que tem extratos, tá bom? Aí, o que é que eu recomendo para vocês? Usem 40 logo. Vou botar na ordem. Sortear de 1 a 439. Pronto. Aí, sorteou esses números, beleza? 2, 3, 5, 14, 25, 73. Vamos lá. Vamos supor, tá certo? Que os números que a gente sorteou foram esses. Aí, eu vou copiar tudinho. Aqui, vou botar aqui embaixo. Isso aqui para a gente se nortear, tá bom? Deixa eu botar isso aqui para a próxima linha. Só para puxar aqui. Gente, vamos lá. Agora vamos formar a amostra da gente. Vamos agora na letra B. Aí, se vocês quiserem aqui, ó, homem 24, homem 25, só para nortear vocês, tá? Mulher 24, idade, né, até 24 anos, mulher com 25 anos ou mais. Mulher 25. Vamos lá. Eu olhei aqui no item 2, fui lá na tabelinha, a gente vai supor que está olhando a tabela ali do lado, viu que o item 2 é um homem de 30 anos de idade. Eu vou colocar onde? No P, no Q, no R ou no S? Um homem de 30 anos. No Q, né? 2. Fui lá no 3 e vi que era uma mulher de 30 anos de idade. Opa, 30 aí embaixo. O 5 é uma mulher de 40 anos de idade. O 14 é um homem de 18 anos de idade. O 25 é uma mulher de 17 anos de idade. O 73 é uma mulher de 18 anos de idade. O 102 é um homem de 40 anos. O 102 é um homem de 40 anos. O 104 é um homem de 32 anos. Olha, precisava de 3 aqui, né? Não é isso? Só precisa de 3 aqui. Aqui a gente completou a amostra. Então, a gente não vai olhar mais para a letra Q. Professor, 116 era um homem com 50 anos de idade. Opa, mas a gente não já completou a amostra da gente?
Então, esse homem daqui, indicado na 116, ele não serve mais para a gente. Tá bom? A gente já completou a cota da gente aqui. Então, pula ele. Apaga. Vamos para o 129. Ao 129 é uma mulher de 28 anos de idade. 129, uma mulher de 21 anos. Pronto. Aí agora o 144 é uma mulher de 31 anos de idade. Mulher de 31 anos de idade. 144. Aqui a gente completou, ó. Não eram 4? Beleza. Então, se aparecer mais alguma mulher de 25 anos ou mais, nós não vamos preencher. A gente vai só se preocupar com homem que tem até 24 e mulher até 24. Até preencher nossa cota, tá bom? Se terminou antes de terminar todos esses números, ótimo, perfeito. Se não conseguiu concluir, vai lá e sorteia de novo, tá bom? Então, é assim que a gente vai formar a amostra. Isso aqui não precisa, tá? Vocês podem deixar, lógico, né? Os números sorteados, você escreve aqui, os números sorteados foram. Sorteados foram. E bota aqui, ó. Aí aqui. Calibre 10. É 12. Pronto. Os números sorteados foram esses. Aí compuseram a amostra, tal, e aí, pronto. Certo? E aqui vocês encerram. Aí o que que acontece? Com isso, com cada uma dessas amostras aqui, aí vocês vão anotar aqui embaixo. Esse quadro que eu separei aqui, ele botei numa seção diferente, para que só ele ficasse na horizontal, porque tem muita informação. Anotem os nomes, completem as informações que vocês precisam e formou a amostra C. Tá certo? Deu para entender aí essa parte de como fazer a coleta da amostra? Aí aqui embaixo, vocês não precisam separar ou colocar em ordem alfabética, enfim. Só está pela ordem do número, se não colocar, não tem problema. Eu vou botar primeiro os quatro homens com até 24 anos, depois os 3 homens com 13 anos ou com 25 anos ou mais, as 9 mulheres com até 24 anos, depois as 4 mulheres com 25 anos ou mais. Tá bom? Pode botar aqui na sequência, não tem problema não. Tá certo? Deu para entender? Então, continuando aqui. Eu sim, professor. Agora ficou claro, né? Como fazer essa composição? Ficou. Pronto. E aí, a última parte do trabalho, que é aquela de fazer as 2 distribuições de frequência baseados nessa amostra C, daqui. Fazer as 2 distribuições de frequência, 2 gráficos, e calcular a moda, a mediana e a média. E, no fim, ainda tem o desvio padrão, a variância, o desvio médio simples, a variância, desvio padrão e o comentário. Aí a última parte, que era a conclusão, eu tirei aqui do trabalho, porque aqui a justificativa de cada um já é só a conclusão a respeito de cada parte. Tá certo? Deu para entender? Deu sim, professor. Pronto. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer agora? Sim, tem uma. As atividades que o senhor disponibilizou no Class, elas estão sem prazo. É sobre aquilo que a gente falou na aula passada, sobre os prazos da atividade, que eu percebi que as atividades também estão sem prazos. Ou é essencial que ela seja entregue até a terça-feira, se eu não me engano, que encerra o módulo. Ou até essa quarta. Tem mais alguma pergunta? Se eu respondo já já. Tem mais alguma que eu respondo de uma vez? Pronto, vou encerrar aqui e eu respondo a pergunta de vocês, tá?